Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas. Estamos começando mais um episódio do nosso EduCast. Eu sou a professora Maria Raquel Marins, ao meu lado tenho o professor Brauer, né, Marcos Brauer, nosso curador da área de gestão, e o nosso convidado de hoje, que é o professor Leonardo Bezerra, ele que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso episódio é sobre concurso público, um universo de possibilidades. Bom, professor, antes de passar a palavra, né, para o nosso anfitrião de hoje, que é o professor Marcos Brauer, eu queria te pedir para contar um pouquinho da sua trajetória, né? A gente está falando de concurso público, provavelmente você tem muita história para contar. Conta um pouquinho como que você fez para chegar até a Comissão Nacional de Energia, o que você faz, né, qual o seu cargo nesse momento, para dar boas-vindas, né, a você também. Bem-vindo a todos ao podcast. Minha trajetória é um pouquinho longa, mas vamos lá, né? Eu comecei com cerca de 18 anos, né? Eu fui aprovado no segundo período, na época de História na Rural, né? Então, o meu pai chegou para mim: meu filho, você vai ficar um semestre em casa? Não, né? Vamos aproveitar essa questão de concurso público, vamos ver como é que é, né? Na época, realmente estava num boom de concurso público, né? E meu pai falou: vai lá, garoto, descobre isso, né? E eu, com 18 anos, cheguei numa turma, pessoas muito mais velhas do que eu, pessoas com mais experiência, pessoas procurando o mesmo cargo. E eu com 18 anos, né, garotão, né, novo, e eu nunca tinha trabalhado. Eu falei: caramba, o meu mundo explodiu, como você falou, é um universo de possibilidades de concurso público. Então, eu fui fazendo, fui estudando, fui crescendo, né, depois a gente vai falar com mais detalhes, e hoje eu sou analista em ciência e tecnologia na Comissão Nacional de Energia Nuclear. E, além de ser analista, o concurso público me possibilitou diversos ganhos, também o acadêmico. Hoje sou doutor em administração e eu devo isso muito ao concurso público, né? Então, essa minha jornada é reduzida aqui, que depois eu vou falar com mais detalhes, e obrigado. Legal, Leonardo. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E quais concursos que você passou? São tantos que eu nem lembro mais. Foram alguns. Mas também é importante pontuar os que eu não passei, né? Ah, Porque concurso público, né, a gente às vezes só fala da glória, né, mas esquece o caminho, toda a trajetória, né? Que também acho que a gente vai falar no momento mais adequado lá na frente. Mas vamos lá. Meu primeiro concurso foi para a Conlurb, para a empresa de limpeza aqui do Rio de Janeiro, né, da prefeitura, como assistente administrativo, nível médio. Eu passei com cerca de 2000, quando eu tinha uns 20 anos, né? Foi meu primeiro emprego, amadureci muito, né? Hoje, e é legal que cada concurso que você passa é um aprendizado, né? Hoje eu me destaco muito no meu trabalho pela facilidade Excel, né? Pela facilidade em dados. E isso eu aprendi nessa fase, né? O Excel, o mundo do Excel, né? Foi nesse emprego. Mas, claro, concurseiro é muito engraçado, né? Que você tem um bichinho que você coça, você sempre quer mais, né? Sempre quer mais. Você passa em um já mirando o outro, né? Então, e você busca, claro, remunerações melhores, enfim, faz parte. Então, o meu segundo concurso, eu estava numa época estudando bastante e eu acabei passando para 3 ao mesmo tempo, né? Eu passei para a UERJ, todos nível médio a como... UERJ não é vestibular, é para trabalhar na Para UERJ. trabalhar na UERJ, isso, todos como assistente de administração, né? Esse cargo, o cargo de nível médio. Para a UERJ, para rural, né? Lembra que eu passei para história na rural? Uhum. Eu tinha esse sonho de querer trabalhar e estudar na rural, né? Mas a vida foi me levando para outros lugares. E para o IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Então, eu acabei optando, né? Também chega uma fase no concurso, é isso, você opta, né? Você está tão calibrado que você consegue escolher, né? Na época foi bem, assim, uma escolha muito importante, né? Então, acabei escolhendo pelo IFRJ, devido à proximidade. Então, trabalhei lá por cerca de 2 anos também. E o bichinho de concurso continuou em mim, né? Esse bichinho eu conheço. Então, eu acabei depois passando para o Museu de Astronomia e Ciências Afins. É um museu ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica ali em São Cristóvão. Quem não conhece, faça um passeio, um museu muito bonito. É gratuito. Então, eu passei lá também no cargo de nível médio, né? Só com uma remuneração melhor. O interessante desse concurso é porque também é uma coisa que você aprende, dando um spoilerzinho, você tem que saber procurar os concursos, né? Foi um concurso com uma remuneração muito boa e poucos inscritos. Para ter uma ideia, o concurso da UERJ foram 10 mil inscritos. Eu passei em 30. Esses foram 500 inscritos.
Eu passei em, acho que 18, 19. Então, uma remuneração bem mais interessante. Então, você vai amadurecendo em saber pesquisar, saber garimpar mesmo as melhores vagas. Então, eu fiquei também no museu. E o bichinho continuou em mim. Então, nisso, o concurso público também tem uma vantagem, né? Que a gente vai falar depois. Você consegue se organizar a sua vida para outros projetos, né? Eu sempre falo isso, que o servidor ele deve sim ter outros projetos, né? O meu grande projeto foi a vida acadêmica, né? Parceria com o professor Brau, na maioria das vezes. Então, eu consegui fazer minha graduação em administração, eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Então, nisso que eu estava no museu, eu me formei em administração na UERJ e até tem uma história, essa história vai demorar um pouquinho, tá? Mas é uma história linda para te contar, assim, eu até me emociono contando, né? Eu devo muito ao professor Brau. Por quê? Fico até emocionado. Eu estava no 6º período na UERJ, o professor Brau dando aula de RH para mim. Grande parceiro, né? Desde o início a gente se identificou. E eu queria fazer concurso para, na época, o BNDES, que é um baita concurso. Mas outra coisa que a gente vê no concurso, a gente tem que mirar no melhor concurso. A gente mira na lua e acerta as estrelas, né? É uma grande fala. Você mira no mais difícil, que aí você acerta estrelas que são bons também. E fique feliz com isso, né? Eu não passei no BNDES, mas passei na FINEP. Isso. Que é parecido, um pouquinho a menos, mas foi isso. Sim. É legal, você transforma o seu sonho, né? Qual é o seu sonho criança? Ser analista em ciência e tecnologia da KNEM. Não era o meu sonho, mas hoje é o meu sonho. Sou muito feliz hoje no meu cargo. Então, voltando à questão eu estava na graduação, no 6º período, focando no BNDES. Então, estava buscando um concurso de administrador. Então, abri o concurso da KNEM como administrador, fiquei sabendo de última hora, me inscrevi no último dia. E tinha uma vaga lá bem específica, bem assim, focada em RH. E RH, assim, de serviço público. E nisso eu era da carreira de ciência e tecnologia, que o museu, ele como eu falei, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu fiz esse concurso para testar, calibrar, né, para ver como é que eu tava e tal. E eu passei em primeiro lugar no concurso no 6º período. Que problema. E o diploma? Não tem diploma, 6º período, né? Aí eu falei que eu fico triste ou eu fico feliz, Eu lembro que você falou, professor Brau, tô com um problema. Que foi? Passei no concurso em primeiro lugar. Pô, mas isso não é bom? Eu tô no 6º período. Falei, cara, vamos conversar. Isso. Então foi Mas foi a sua primeira tentativa para um concurso de nível superior? Sim, foi. Eu só tava fazendo um concurso de nível médio, né? Sim. Porque eu não estava me formando, mas... Foi um teste, né? Foi um teste, vou testar, né? Geralmente é mais fácil, a concorrência é menor para nível superior. Então, às vezes, concurso que não tem experiência, nível médio, trocentos candidatos. Nível superior, dá uma reduzida. E o que aconteceu também, uma tendência também no concurso público, isso no passado não era assim. Antigamente pedia qualquer superior. Hoje já pede mais especialistas. Antigamente era comum no tribunal pedir qualquer superior para parte administrativa. Hoje não, hoje você vê administrador, contador, até nesse que eu fiz foi administrador ou tecnólogo em RH, entendeu? Isso é muito bom, porque já dá uma cortada. Aí eu pensei, caramba, sou administrador, a matéria que vai cair tem tudo a ver com a minha carreira em ciência e tecnologia, assim, eu até fiquei nervoso, assim, caraca, essa vaga é minha. Então, e foi um concurso que eu garimpei, né, para vocês verem... Se vocês escutaram aí, né, pessoal, que eu passei em primeiro lugar, né? A gente vai falar isso depois. Que concurso público só gênio. Tá bom, nossa, passei em primeiro lugar. Foram 30 inscritos, entendeu? Eu tava no lugar certo na hora certa. Eu fui primeiro lugar da UERJ. Sabe quantos inscritos? Só eu. Entendeu? Mas ninguém precisa saber disso, não. Abafa isso aqui. Eu gosto muito de pontuar isso para mostrar que é factível, né? Sim. Que às vezes a gente tende, até erro mesmo de muitos concurseiros, que, nossa, adoro se vangloriar. Isso acontece também na vida acadêmica, mas não, é foco. Mas vamos falar isso um pouquinho depois, vamos continuar. Então, 6º período, caramba, professor. Então saiu o resultado, enfim, eu estava no 6º para o 7º, então eu criei um dossiê meu, com meu CR, com minha aprovação, e fui passando nos decanatos, né, na parte acadêmica para contar, eu brincava para contar minha história, né? Então eu tive que contar minha história para umas 7, 8 pessoas, pró-reitor, enfim, o chefe de departamento, para mostrar, né? Então, correria, nossa, e o professor Brau sempre me apoiando, então
Então, você precisava concluir a graduação. Isso. Em um ano. Um ano Isso. até a Até te convocação, chamarem. né? Aí, no termo da posse, você tem que ter já a Isso. graduação. E E tinha que fazer o TCC. Isso, foi na época da Copa do Mundo, né? Eu fazendo TCC. E o Brau é, claro, meu orientador, né? Em greve, tava tudo parado. Não tinha isso. Mas eu Isso. falei, mesmo na greve, me passa o seu telefone, vamos fazer isso. Isso. Então, a gente conseguiu lá, claro, dentro dos limites legais lá, da presença, enfim. Resumo de tudo. Eu fui nomeado dia 19 de novembro de 2014. Aí, questão de concurso. Da nomeação para posse, são 30 dias. O que é posse? É a investidura do cargo. E para investir no cargo de analista, eu precisava do diploma de administrador. E meu prazo, como eu fui nomeado dia 19 de novembro, era 19 de dezembro de 2014. E eu consegui o diploma dia 15 de dezembro de 2014. E a UERJ entrou de greve dia 16 de dezembro de 2014. Eu lembro que no dia 15 eu fiquei sem almoçar em frente ao departamento acadêmico, né? Que gera declaração, né? Meio que ansioso com isso, né? E assim, eu ainda tive que ir no CRA ainda, né? Para Carteirinha do CRA. pedir o CRA. Então, foi uma fase assim, eu sou muito grato nessa fase e o professor Brau, com certeza participou. Então, vocês vejam a luta, né? É importante mostrar isso. É suor, né? Então, eu tomei posse em 19 de dezembro de 2014 como analista em ciência e tecnologia na especialidade de RH, né? O meu órgão é ligado à energia nuclear, né? Mas eu trabalho com RH, sou administrador. Hoje eu sou chefe da divisão de desenvolvimento de pessoas. Então, eu cuido da parte de treinamento, capacitação, e hoje sou muito satisfeito com o meu trabalho. E você, professor, fala um pouquinho de você, que você sempre foi uma inspiração nas aulas, né? Você sempre falava da sua jornada, que também é muito bonita. Eu estava desempregado. Mandava currículo. Eu sou do interior de Nova Friburgo, favela do Cordoeiro, um morrão lá. Ninguém ia me aceitar. Aí eu fui morar em Niterói, tá? Rua perto da Amaral Peixoto. Você conhece, né, Raquel? Aquela área, né? Conhece lá ali? No centro, lá no centro. Prédiozinho, eu tinha, na época, se vira nos 30. Minha mãe me dava uns 30, 50 reais. Eu falei, o que eu faço, né? Ninguém me aceita para nada e eu vi aquele anúncio. Concurso Petrobras. Eu tenho que passar nesse negócio. Aí eu entrava na UF, eu não tinha nem muito material, ia para a biblioteca da UF no Valonguinho, Plaza Shopping, e eu começava a ler, ia na biblioteca de Niterói, ali tem a prefeitura, eu começava a estudar, estudei muito. Será que vai dar certo ou não? Eu estava estudando demais. Aí eu passei na Petrobras, na distribuidora, passei na Prefeitura do Rio e passei na Casa da Moeda. Aí o bom problema, poxa, e agora? O que eu faço, né? A partir daí, poxa, eu achei que, tô na Petrobras, distribuidora. Não, aí veio o bichinho do concurso. Eu comecei a estudar mais, aí eu fiz uma coisa arriscada, tá? Alguns fazem isso. Eu pedi demissão depois, aí minha família ficou arrasada. Como é que você pede demissão disso? Eu pedi demissão, juntei um dinheiro para quê? Para estudar para um concurso de nível superior, tá? E aí eu estudei, passei para o mestrado, a copiar de FGV, fui para a FGV. E aí eu passei para a Eletrobras, tá? Nível superior, melhorado. E aí eu fiz o concurso para a Eletrobras. Aí o pessoal falou, Brau, você está com problemas mentais sérios. Você é da Eletrobras. Por que você está fazendo um concurso da Eletrobras? Eu falei, cara, eu não estou roubando, eu não estou matando. Deixa eu fazer, cara, deixa eu fazer a prova. Eu estou treinando, eu estou fazendo. Aí eu passei para a Eletrobras, sendo da Eletrobras, comecei a fazer mais concursos. Fui para o doutorado lá na FGV de São Paulo. Pedi demissão da Eletrobras, outra demissão. Então eu comecei a ver com o tempo. Passei para a FINEP. Virei lá o gestor de RH. E aí eu comecei a ver que a minha alegria não era passar num concurso, né? Passei para o INPI, passei para a UERJ, passei para a UF, passei para tantos concursos, mas a minha alegria não era essa. Minha alegria aí era capacitar meus alunos. Desde 2004 fui professor da UERJ, capacitar meus alunos e ver os alunos passando para concurso, uma alegria. E eu passei a fazer questões de concurso. Eu fiz várias questões, botei Leonardo Bezerra, botei Bezerra, Leonardo. Aí eu pegava meus alunos, professores, eu faço questão de concurso. Tá? É uma outra coisa importante entender como é que as questões são feitas. Você tem que pegar exatamente o livro, página tal, um livro de alta circulação, e as questões se repetem. Tá? Eu mostrei para minha esposa, olha, tem 6 provas idênticas de, raciocínio lógico. As questões são idênticas. Teve uma entrevista com Demétrio Pepice, o maior concurseiro do Brasil, primeiro lugar da Receita, infelizmente faleceu, um cara fenomenal. Como é que você passou para a Receita em primeiro lugar? Olha, eu fiz todas as provas antigas.
Quando acabei, eu fiz de novo. As questões se repetem. Às vezes é questão de economia, tá? Laranjas e maçãs, a outra é bananas, é só fruta que muda. E a conta é a mesma. Então, eu comecei a passar isso para os meus alunos e você foi um dos alunos que passou nos concursos e eu não parei mais, continuei. Há pouco tempo eu fiz o Enem. Por que você fez o Enem? Não sei por que eu fiz, mas é tipo palavra cruzada, sudoku, então eu gosto disso, tá? Palestras e o concurseiro, tá? O concurseiro tem uma vaga, ele ajuda o outro. É uma tribo que as pessoas não entendem muito, tá? É uma tribo meio... que você entra, às vezes, num cursinho, é legal presencial no início, para quê? Para você ter interação com as pessoas e ver, caramba, está todo mundo no mesmo barco. Muitas pessoas, às vezes, formadas em grandes cursos, e estão sem emprego. E aí eles vão estudar. E aí o concurso tem uma curva de aprendizagem. É difícil passar no primeiro. Você vai estudar, você parece que não está passando, você está batendo na pedra. Tá? Uma hora você dá uma batidinha, quebra. Concurso é isso, você tem uma curva de aprendizagem. Você está fazendo, não passa. Mas quando você passa daquele eureka, eu não estudei bem, passei. Se eu estudar bem, eu passo para qualquer coisa. Aí te dá confiança e aí com a sinergia de outras pessoas, aí vai embora. Você vê a Matrix, né? Você começa a entender tudo, assim. O raciocínio lógico te ajuda no português, português no inglês na matemática, e demora um tempo. Então, concurso não é curto prazo. Eu fico vendo meus alunos, falei, cara, você não é um concurseiro. Saiu o edital, vou estudar. Não, você tem que estar estudando. Tá? E aí, quando sai o edital, às vezes tem uma coisinha diferente. Aí eu vou estudar essa diferença, mas o resto já tá, eu tenho domínio. Não é mais estudo por curto prazo. Então, é 2 anos, 3 anos. Tá? Mas eu queria saber do Leonardo, concurso público é pro nerd? É para aquele cara CDFzão, formado naquelas faculdades top? Não, aquelas caras, é isso ou não? Como é que é isso? A palavra-chave é perseverança. É isso. Não adianta nada você ser uma pessoa inteligente, você ter um bom raciocínio, se você não tem perseverança, você não tem essa motivação. Então, o concurso público é a pessoa que quer melhorar, que quer crescer e vê no concurso público essa possibilidade. Então, a gente sabe que o nosso dia é apertado, que nós temos nossos compromissos, mas essa pessoa que consegue focar, que consegue se motivar, o concurso público é para essa pessoa. Não adianta nada você ter, até porque o concurso público, se você pegar os editais, está lá escrito noções, né? Então, imagina assim, uma prova de direito administrativo. A prova, assim, claro, a gente está falando de concurso para nível superior, não concurso específico para área jurídica. Mas o concurso que o tipo de concurso que a gente faz, que é administrador, enfim, são noções. Então, imagina uma pessoa que fez esquemas, que estudou a lei, que repetiu questões, como o Brauer falou, repetiu, entendeu. Chega numa hora que, pelo enunciado e pela resposta, sem saber a matéria, você acerta a questão. Porque você repete tanto, parece que o teu cérebro fica condicionado, você fica mesmo bitolado, né? Mas no bom sentido. Então, o concurso público é para a pessoa que é esforçada. Não adianta nada, nossa, sou inteligente no colégio, tirava boas notas, mas se você não tem foco, não vai passar. Então, eu sempre falo assim, para mim é um tripé, né? O primeiro tripé é esse, é motivação. É você saber se motivar, né? Para mim, esse é o principal. Até vou dar uma dica sobre motivação, né? Eu sempre brinco, né, nas minhas aulas. Eu falo que existe a motivação positiva e a negativa, né? Vamos começar pela positiva, que é mais leve, né? Sonhe. Então, eu acho que é difícil a gente sair do nosso dia a dia, né? E, caramba, eu vou entrar nesse projeto. Sonhe, pegue o edital que vem o salário, coloque numa planilha, ou coloque na parede mesmo, num quadro, pega uma cartolina e coloque. Vou ganhar X. Esse X, o que eu vou fazer? E depende da época da sua vida, o seu sonho vai ser diferente, né? Eu, quando comecei a estudar, tinha 18 anos, então meu sonho era o quê? Era viagens, carros, né? E foi evoluindo. Hoje eu sou pai recentemente, né? Meu filhinho tem 7 meses, meu sonho está projetado nele agora. Então, se eu passar num concurso melhor, eu sei que ele vai melhorar de vida. Então, sonhe. É muito bom. Você sonha acordado no ônibus, no transporte. É muito bom sonhar, entendeu? Você pegue coisas positivas. Caramba, com esse salário eu vou ajudar minha mãe. Enfim, sonhe à vontade. Esse é o lado positivo. E eu brinco que é que nem Star Wars, né? O lado sombrio da força, né? Que é muito forte, mas você tem que usar com cautela. Que é você se irrite com alguma coisa da sua vida hoje, né? Digamos que você perde 2 horas de deslocamento, né? No Rio de Janeiro, a gente tem uma cidade com muito trânsito, né?
caramba, não quero mais pegar metrô, não quero mais pegar ônibus. Se eu passar no concurso, eu vou comprar um carro com 0 quilômetros, bem confortável, e eu nunca mais vou passar por isso. Se irrite com seus... Eu brinco, né? Que a pior coisa é... Eu, graças a Deus, sempre tive chefes muito boas, né? Muito bons. Mas eu brinco assim, personifique seu chefe chato, né? Pra você esfregar no seu chefe a sua nomeação. Aqui, chefe, não preciso mais de você. Sou melhor do que isso. A motivação. Assim, eu brinco, né? Odiar muito forte, né? Mas assim, não goste do seu chefe. Seja um inconformado de forma positiva, né? Essa é a palavra. A Maria Raquel é minha chefe. Não, eu gosto dela pra caramba. Mas assim, pegue algo da sua vida, assim, mas é que eu falo com cautela, porque também não vai ficar triste demais, né, com a sua vida. Sua vida é boa, gente. Mas assim, use isso pra falar assim, nossa, eu vou passar num concurso e vai ser muito mais fácil, minha vida vai ser muito melhor do que é. Então, essas são as 2 dicas de motivação, né? Que é muito difícil, gente. A gente sabe os nossos compromissos, né? Você entrar nessa aventura não é fácil, né? Maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Isso, é uma frase assim clássica, né? Até passar, não para passar, né? Até passar. Uma coisa que motiva também é muito essa ideia do time de futebol, né? Hoje, quero começar a estudar hoje. Você está lá na 3ª divisão do interior do Rio de Janeiro, no futebol. Hoje. Vai passar um período, 3 meses, você já sobe da série E para a série D. Vai passar um período, porque o que vai acontecer? O cara que está lá em cima, o Neymar, né? Ele passou para auditor. Então ele vai parar de estudar. A fila anda. Você sobe um pouquinho. Então a questão, vai chegar uma hora que você vai ter tanta experiência de concurso que mesmo a gente brinca, né? Aqueles moles que a gente dá na prova, que a gente erra, marca errado no cartão, você acertou tanta questão que tudo bem. Chega uma hora que você fica tão... E aquilo, em média, tá? Claro, cada um tem seu tempo. Mas 2 anos é a média, né? Mas assim, passou esse período, assim, se você levou a sério, vai chegar uma hora que é você. Que o cara que era melhor do que você já tá lá, feliz, lá no serviço público dele, no emprego público dele. Então, tenha isso em mente. Os melhores sempre vão sendo aprovados e você vai subir na escadinha. Até passar. Desculpa, eu queria aproveitar o gancho, queria te perguntar, você falou do time de futebol, e aí me Isso. veio uma coisa em mente, assim, a vida do concurseiro é uma vida solitária? Porque, assim, a gente sabe que tem toda essa parte individual de você, né, ter foco, você se organizar, estudar, isso ninguém vai fazer por você, mas você deu o exemplo aqui da importância do professor Brauer aí na sua vida, né, justamente nessa fase em que você estava tentando esse concurso, que era o primeiro de nível superior. Então, assim, de alguma maneira, você tem essa parte solitária, mas você também tem a parte que você depende de outras pessoas, né? A sua rede de apoio, sua família. Então, eu queria entender um pouco esse processo, né? Se, de fato, é muito mais solitário, mas você também tem essa parte que você depende de outras pessoas, né? Ótima pergunta. Realmente, em determinados momentos, você tem que focar assim. Só você ali, sentar na cadeira e hoje em dia, né, com online, você acaba ficando mais solitário, né? Porque antigamente era mais comum os cursos presenciais que estimulavam, sim. Você saía do curso e ia para uma biblioteca, todo mundo junto, né? Hoje em dia diminuiu um pouquinho, sim. Mas ainda existe muita troca entre os concurseiros. Mas, assim, o que eu acho importante dessa questão, que eu falei assim, foco, é sacrifício, sim. Você deixar de fazer suas coisas para você dedicar 2, 3 horas por dia para estudar. Mas é muito importante você pensar que não deve ser tão ruim no sentido assim, de você, não vou no casamento da minha prima porque tenho que estudar. Não é assim. O que eu sempre falo cara, se você parar de ver TV, parar de ver tanta rede social, parar de ver tantos streamings, você consegue estudar. Então, não precisa deixar de fazer uma viagem importante, deixar de estar com a sua família. Se você pega esse tempo que a gente usa, assim, rede social, para mim, tem que acabar. Assim, acabou. Porque, assim, se você pega esse tempo que você acaba gastando com coisas que não te... Aí volta o sonho, né? Você ficar no dia todo na rede social vai te ajudar a melhorar de vida? Não. Então, se você conseguir virar essa chave, no sentido de, caramba, o que eu estou fazendo hoje para melhorar? Então, eu até brinco que a melhor sensação para mim
não é querendo lacrar aqui, mas a melhor sensação para mim não era a aprovação, é muito boa. É você chegar na prova e falar assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz. É chegar na prova e sentir isso. Assim, cara, me deu o máximo. Tudo que eu podia fazer para estar aqui. Vai passar ou não passar, tanto Isso. faz. Você fez a sua prova, depois Isso. você vai conferir o que não fez, vai melhorar, mas é isso. Concurseiro é isso. É você sentir, caramba, me sacrifiquei. Cara, tá tudo aqui em mim. Tá tudo, cara, tô aqui. Entendeu? Eu até brinco na hora, você olha pro seu... Você vê uma questão difícil, você olha pro lado aqui pro vizinho e fala, cara, esse cara, ele vai errar essa questão. É assim. Então, a questão é essa, você sentir que se esforçou. O interessante é que esse discurso você pode aplicar em outras coisas, né? Não só concurso, né? Também é importante pontuar isso. Mas Disciplina. a questão é disciplina, perfeito, Brau. Você se entregar mesmo, e aquilo não... Eu não gosto quando falo assim, você ficou 2 anos sem ver seus amigos. Não, você consegue sim se organizar, né? Então, por exemplo, a gente está falando de motivação. O segundo ponto que eu ia falar, pegando o seu gancho, é a metodologia, que tem a ver com isso. Se organizar, se estruturar. Quanto melhor sua metodologia, mais eficiente você vai ser. Então, chega num ponto, se você tem uma metodologia muito boa de estudo, cara, 2 horas por dia resolve a sua vida, por exemplo. Eu estou falando de mim, tá? Cara, 2 horas por dia estava ideal. Beleza, quando o edital está publicado, como o Brian falou, você tem que dar um gás, talvez aumente um pouquinho, assim, no mês antes, fazer prova antiga. Às vezes, se possível, tirar férias, você está trabalhando, tira férias um mês antes, dedicação total. Isso, zerar o quê? Concursos? Que concursos muito bons. Zerar. Questões passadas. Zerar, filtrar, enfim, você... Beleza, na reta final, ok. Você... mas, assim, num ritmo normal de estudo, 2 horas por dia, porque... Eu tô falando de mim. Depois disso, eu sinto que já satura. Você já não consegue absorver tanto o conteúdo. Então, se você consegue uma metodologia boa, isso vai te ajudar muito, que você não precisa ficar tanto tempo estudando. Claro, essa metodologia não é do dia para a noite que você pega. É com o tempo. Mas isso tem a ver. É tempo, não é inteligência, ser racional. Nossa, eu sou... Não, com o tempo. É você evoluir, né? Você... ir amadurecendo, fazendo a prova e não ficando chateado pelas reprovações, né? O que eu queria falar no início, eu vou falar a minha, o Brian vai falar dele daqui a pouco. Beleza, eu passei em 6 concursos, mas eu fui reprovado de 50 a 60. Já fui para Minas fazer prova, dormir na rodoviária, porque eu já cheguei, só tinha horário antes, enfim, já passei muito perrengue. Então, eu reprovei 50 vezes. Então, é bom pontuar isso para mostrar que eu não sou nenhum gênio e consegui hoje um bom emprego. Quantas vezes, Brau? Eu sou, provavelmente, Maria Raquel, o mais fracassado ser que você já viu, tá? Porque perto de 100 concursos que eu não passei. Então, se você for ver, né, caramba, é o fracasso total, dá até azar ficar perto do Brau. Mas calma, eu passei mais de uns 10 ou 15 concursos. Tá? E essa disciplina, né? Se eu vou passar ou não, isso é o de menos. Eu vou estudar pra caramba e depois da prova, aí eu faço uma viagem, tá? Aí eu passei 2, 3 meses, recompensa. Se eu passar ou não passar, mas eu fazia isso. Vou passar 3 meses aqui dando um gás. Eu fazia já uma pegada um pouco mais pesada, de 6 horas, 8 horas por dia. Eu saí de um emprego para estudar para um concurso. Aí eu passei em primeiro lugar na FINEP. E foi uma jogada interessante. Esse da FINEP, né? O primeiro colocado veio da Estácio, né? Às vezes a gente acha que o cara que vai passar no concurso veio lá da faculdade top das galáxias, veio alguma coisa, olha, ele foi o primeiro lugar, ele fez ITA. Não é isso, tá? São pessoas normais, focadas, tá? Então, eu fiz Cefet, que não é assim, ó, aquela faculdade, eu gosto muito de lá, muito legal. Tá? Mas é foco, tá? Você tem que ter foco, não só foco de estudar para concurso, mas qual concurso? Tem a área jurídica, você tem a área de bancária, no meu foco foi para administração, tem focos para a área de medicina, de engenharia, você tem que focar isso. Tá? Pessoas comuns passam, muitos alunos meus, pessoas normais, não é aquele CR top, é a pessoa disciplinada, tá? E a resiliência, que hoje a geração atual tem problemas com isso. Quer passar no concurso em 6 meses, já quer fazer logo o Banco Central de início, em vez de fazer a escadinha. É o famoso imediatismo, né? E concurso é maratona, concurso é disciplina, concurso é network, também é interessante. O presencial, né? E aí, o que acontece? A pessoa que está fazendo um concurso, tá? Geralmente é um desempregado
Tá? Ninguém está aí pro cara, mas a pessoa de visão, poxa, esse cara é o primeiro no simulado. Então, eles falam, eles ficam brincando, né? O pessoal, muitos casamentos, tá? Muitos relacionamentos, porque ninguém tá... Eu mesmo, eu estava estudando para concurso, eu não era nada, você é um desempregado, sem carro, sem nada, você não é nada. Mas o pessoal do concurso, não, ele está indo primeiro no simulado, segundo, então as pessoas de visão, então é muito gostoso. E aí, geralmente... O pessoal faz vai para um restaurante top, sei lá, fogo de chão, aí faz aquele churrascão que todo mundo aprovado. É muito gostoso, gente. Isso é uma coisa que Mastercard não paga. A outra coisa que é legal da parte do viver isolado, não é para viver isolado, você tem que ter também um apoio, tá? E outros concurseiros. Eu ensinava para alguns concurseiros. O concurseiro me ensinava uma coisa, eu falava, vamos estudar matemática financeira. Eu vou te ensinar isso, você me ensina. Então, estudar uma forma de aprender bem, fazer muitas questões, tá? Repetição espaçada e ter os seus heróis. Por exemplo, Demétrio Pepis. Se você é concurseiro e não conhece, não é um concurseiro. William Douglas, eu já conversei com ele, apertei a mão do William Douglas, maior concurseiro na área jurídica, e uma pessoa muito boa. Então, tem um texto do Alexandre Meirelles, dica para concurso. Não leu, não é concurseiro. Então tem coisa, você tem que saber. O pessoal do basquete gosta do LeBron James, Michael Jordan, e o concurseiro. Você tem que ter os seus heróis concurseiros. Tem que ter referências, né, que te inspirem, né? E essas palestras, às vezes tem esses eventos, o William Douglas vai falar, ele põe a camisa do Brasil, ele é um desembargador lá de Niterói. E ele falava, né? Ia lá para a Praia de Caraí, que você conhece bem, fazia a corridinha, chegava em casa, a corridinha, e ele dava aulas para ele mesmo, gravava um áudio. E aí ele ia fazer corrida ali em Caraí com aquele áudio. Quando ele chegava em casa, na frente da privada dele estava um contra-cheque de um juiz federal. E ele estava, ó, a situação que eu tô agora, e olha o contra-cheque. Eu falei, não, é a motivação, poxa, eu preciso estudar mais. E aí passou em primeiro lugar em vários concursos, desembargador, e cotado para ser um dos ministros também do Supremo, uma pessoa extremamente disciplinada. Tá? Então, temos que ter boas referências. Sim. Eu achei um ponto muito importante, né, que o professor Leonardo tocou, o professor Brauer, que é a questão da metodologia, né? Porque objetivo todo mundo tem, né? O objetivo, qual é o objetivo? Passar no concurso. Ok. É igual a de todo o seu concorrente está com o mesmo objetivo. Só que o que vai diferenciar você dos demais candidatos? A sua metodologia, né? Qual o método que você vai fazer para chegar no seu objetivo? Então, acho que a grande diferença é essa, né? Que objetivo todo mundo tem. Sim, sim. Até a metodologia também, essa parte você está preparado também com... Eu acho que é uma coisa comum, né? A gente está falando de imediatismo. Contar um spoiler aí, quem resolver estudar para concurso público. Você provavelmente vai ser reprovado no seu primeiro concurso público. Tá? Não se reprima, faz parte. Faz parte. Mas assim, cara, é muito... Assim como a gente brinca, né? Quando quem trabalha com investimento, né? Você vê a poupança crescendo, né? O investimento crescendo, é a mesma coisa. Você vai mal na primeira prova. Talvez nem seja aprovado, porque tem um classificado, tem um aprovado e tem um reprovado, né? O classificado que dentro do número de vagas, o aprovado que fica aprovado num possível banco e o reprovado que é eliminado do certame. Talvez você nem seja aprovado. E tudo bem. Mas continue estudando e faça mais 2 concursos. Você vai subir, te garanto. Então, é importante estar preparado para a resposta negativa, né? E com relação à metodologia, aí vem até no meu terceiro ponto, que é o foco. Eu acho que você tem que saber você primeiro tem que olhar para você e saber o que eu sou melhor. Se eu sou melhor em matemática, tente para banco. Se eu gosto de direito, tem os tribunais. Se eu gosto de português, então, todo mundo tem que gostar de português. Concurso público é obrigação você saber português. E não horrível em português. Fui me alfabetizar, eu já era velho, porque eu não sabia. Eu fiz a Adriana Figueiredo, professora top, eu não sabia. E eu ia muito mal por causa do português. Nas outras matérias ia top português. Aí eu fui fazer curso de redação, fui me alfabetizar depois de graduado já. Sim, sim. E português muito concurseiro comete esse erro de achar que sabe português. No colégio mandava bem português. Não, você tem que entender o português da banca que você está fazendo. Português Sebrasp é português Sesgran Rio é outro idioma. É outro idioma. E a pergunta, o foco é totalmente diferente. Um é mais gramática, outro é mais semântica, outro é mais interpretação, tem redação também em alguns concursos. Então, português é obrigatório. Mas, pulando português, você tem alguns nichos. E é importante você saber focar.
Isso também tem a ver com a banca, né? Você tem que... CESP, que é carro do certo e errado. Você desenvolve... O Sebrasp agora. O Sebrasp, o Sebrasp que é o certo e errado. Você tem o clássico, né? Múltipla escolha, que são outras bancas. E hoje em dia, né? A gente já tem um concurso consolidado no país há muito tempo, né? A Constituição que obrigou o concurso público. Então, a gente tem muito banco de dados para você fazer prova antiga. Então, você tem que saber focar. Não adianta nada você estudar para banco em janeiro, aí em fevereiro muda para tribunal, e depois volta... Sem foco. Entendeu? Você tem que... Quase. Fica sempre quase, vai se aposentar, nunca vai conseguir. Então, foco. Isso. Você sempre está revisando português e focando na área que você tem interesse, né? Isso tem muito a ver com a metodologia. E como eu falei, assim... e hoje em dia, né, com o online, isso ajuda muito, né? Você tem muito material, você consegue buscar. Mas ter muito material talvez seja um problema. A curadoria desse material, né? Você saber entender qual é a metodologia mais adequada para você. Porque tem vários professores que usam diversas formas de aprender que te confundem, né? Então, você saber focar. Olha, eu vou ter aula com esse cara, com essa metodologia e acabou. Porque muita gente você fica meio desesperado buscando conteúdo e às vezes se perde, né? Então, por isso que é importante, uma dica que eu sempre dou, eu sei que as turmas presenciais, né, estão cada vez menos, assim, mas eu sempre, digamos que hoje, né, nunca gostei estou gostando desse cast e eu quero estudar para concurso público. Comece, se possível, por um curso presencial. Concordo. Eu até comparo com a academia, né? Experimenta comprar todos os aparelhos da academia e botar na sua casa. Você não vai... Dificilmente. Não vai dar certo. Você precisa de um profissional, pelo menos para te guiar, né? E depois você absorve todo esse conhecimento e tenta aplicar adaptado na sua casa. Então, você primeiro tem que ter... Aí vem com a metodologia. Você pega o artigo 5º da Constituição, que é clássico no direito constitucional, né, no concurso. Lê o artigo 5º. Você não vai entender nada na primeira leitura, né? E depois você vai evoluindo com o professor, ele mostra esquemas dos remédios constitucionais, ele vai... E caramba, ficou fácil. Então, essa forma de aprender, você precisa primeiro de uma turma com o professor, né? Pode ser até online, mas uma turma básica. Não pegue turma que acabou de sair edital da Petrobras. Não. Pega uma turma básica. Direito administrativo básico. Para você entender a forma de estudar, a forma de esquematizar, você usar mapa mental, eu gostava muito de fazer resumo, né? E eu brinco que eu fazia o resumo e eu não lia o meu resumo, eu fazia um novo resumo, né? Porque você tem que se conhecer. Eu gostava muito do resumo, de fazer resumo. Agora, ler, eu não gostava. Então, eu ficava fazendo o mesmo resumo. Mas tem gente que já gosta de áudio, de vídeo, e eu gosto muito de aula. Né? A aula, para mim, é sensacional. Então, a primeira dica comece uma turma básica para você entender o jeitão, né? O jeito de estudar concurso. E você vai amadurecer. Vai chegar numa hora que você vai ver, caramba, esse raciocínio que o professor fez, eu já consigo desenvolver para outras matérias até. E aí, é só... Também interessante que as pessoas são diferentes, tá? A forma que eu aprendo pode não ser a forma que você aprende, mas tem algumas coisinhas, por exemplo, você tem algumas musiquinhas, tá? Por exemplo, vim dar crase no ar, vim de crase para quê? São musiquinhas, tá? Por exemplo, revisão espaçada. Se você está acertando, você não precisa revisar tanto, mas o que você errou, você tem que revisar mais. Então, procura no YouTube aí, revisão espaçada. Já é provado cientificamente isso. Então, eu errei uma fórmula liquidez seca. Tá? Liquidez seca, ativo circulante, menos estoque, sou passivo circulante. Isso não vem ao caso, mas eu errei. Errar faz parte. Só que eu falei, nunca mais, aprendi na Alemanha, nunca mais errar no mesmo erro. Botei como senha de Orkut, senha de CQ, o pessoal nem deve saber mais o que é isso, né? Mas isso entrega a idade. Eu botei de senha, lote econômico da compra, raiz quadrada de 2 vezes CPD, custo de pedido, demanda sobre custo de estoque. Essas fórmulas, eu estou no meio do assalto. Se o bandido falar 5 princípios da administração pública, limpo, legalidade, está no sangue. Tá? Então, tem algumas coisas que você tem que entender que não é apenas estudar por estudar. É estudar para passar, você tem macetes, você tem técnicas, já tem todo um corpo de conhecimento. Passa a conhecer esse corpo, essas musiquinhas, essas regras, mapa mental, e depois você vai escolher o que mais se adequa. Você vai fazer as questões de crase.
Tem 10 tipos de crase diferentes, tá? E aí você vai começar a acertar. Estou acertando 90% do que é concurso? Beleza, tá bom. Aí esse tópico eu já fiz. Aí você tem a outra linha do edital. Quando você fecha o edital todo, Maria Raquel, é uma alegria. Caramba, eu estudei todo o edital. Agora eu estou preparado para a batalha. Tá? Eu passei depois no Inmetro, não falei, passei em segundo lugar de 1.000 candidatos. Segundo lugar por causa do português. Como eu falei, o português, para mim, 30% das provas é português. Se você é bom de português, você já está um pé na frente. E aí você começa a conhecer outros concurseiros. Você passou no concurso, como é que você estudou? E aí você vai entrando numa roda, você fala, caramba, você estudou assim, assado. Você acaba pegando outras técnicas, você vai colocando. E aí você fica com mais vontade de fazer concurso. Uma coisa interessante, o aluno meu passou para a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Pô, eu vou te dar uma parte do salário, primeiro salário. Eu falei, não, eu quero muito, mas não faça isso. Ache uma pessoa que tem futebol de concurso, um cara que tem a pegada, invista nele. Eu já fiz isso com algumas pessoas. Vê uma pessoa que é boa de concurso, tem pegada, eu vou investir, eu vou comprar livro, vou pagar cursinho, eu vou ser o seu mentor, o seu coaching. O concurseiro, mesmo passando, ele não para de estudar. O outro não, passou, queima o livro, acabou, nunca mais vai estudar. Mas o concurseiro, ele ajuda o outro, tá? E ele vê alguém que tem esse foco, alguém que tem disciplina, alguém que tem futebol para o concurso, investe. Não é para todo mundo o concurso. Tá? E tem pessoas que são excelentes no trabalho, mas não tem essa disciplina, essa pegada de concurso. Então, você tem que ver, você tem essa pegada de concurso. É até interessante, né? Você falou das questões, né? Como também fazer prova, você aprende, né? O que você erra, a adrenalina que você tá lá na prova, o que você erra, cara, você nunca mais esquece. Você nunca mais esquece. É muito interessante. Então, quanto mais prova você faz, mais conteúdo você absorve. Porque eu até teve uma prova bem interessante, né? Tem que contar derrota também, né? A derrota tem que muita derrota. Lembra que eu falei, né? Que eu comecei 18 anos, enfim. Então, eu fiz uma turma presencial, né? Na Academia do Concurso, né? Na época que bombava, né? É muito presencial, ficava lotado no fim de semana, né? No centro aqui. Então, eu fiz a prova do TRF, segunda região. Então, eu fiz as questões do TRF. Olha que legal. Agora que você está falando, eu lembrei. Eu fiz questões do TRF. Eu fiz na época tinha até ensino médio e fundamental, né? Eu lembro que a prova de nível médio foi de manhã e fundamental à tarde. Nível médio eu não fui tão bem. Aí no fundamental foram 40 questões, né? Eu acertei 39 questões. Foram 70 mil inscritos, eu passei em 70. Era cadastro reserva, não tinha vaga. Aí eu brinco, né, que essa questão que eu errei, eu nunca vou esquecer, entendeu? Porque esse trauma, né? Aí contando a derrota, né? Na época eu não tinha tanta experiência, eu falei, não, vou ser chamado, não é possível, né? 70 mil inscritos, eu fiquei em 70. Se eu gabaritasse, eu ia ficar em 25º. Chamaram 7. Eu lembro que eu cheguei numa concessionária ver carro. Garotão, né? Eu cheguei numa concessionária para ver carro. Passei e chegou na hora nada, né? Mas é o que eu falo, você tem que saber lidar com isso, né? Não passar faz parte. Você vai ser mais reprovado do que aprovado, provavelmente. E tudo bem. Porque só precisa ser aprovado uma vez. Mas aí, às vezes, dá uma tristeza, dor. Chego pro meu aluno lá. Como é que você foi na prova? Não sei. Como não sabe? Não peguei o gabarito, não peguei as minhas respostas. Caramba, tu não é concurseiro, não é possível. Você tem que pegar para ver o que você errou. Você vai aprender muito com os erros. Concurso é maratona. Errei isso, beleza, não erre mais. Mas aí alguns alunos não pegam. E aí você fica até o último, os últimos 3 tem que sair junto, tem todo um ritual, pega e depois você leva lá, compara. Poxa, eu errei, por que eu errei? Errar faz parte, mas por que você errou? Você estudou errado? Eu faço questão de concurso. Então, tem letra A, tem muito... você tem lá A, B, C, D, E. É casca de banana. Tá? Vou botar para o apressadinho, que não leu o enunciado bem, eu até falo uma coisa correta. Eu faço uma pergunta bonita, qual que é a capital da Argentina? Eu ponho letra A, capital de Equador, Quito. Beleza, tá certo, mas não foi isso que eu perguntei? Aí, outra coisa, nunca, sempre, as pessoas são 8 bilhões de pessoas. Se tiver uma pessoa no Zimbábue que não faz isso, quebrou tudo. Então, se botar, as pessoas gostam de... Não pode isso. E aí, o QI do concurso, que você tem que ter essa pegada,
de ver questões passadas, estudar por questões passadas. Isso é quase básico. E aí, mais uma vez, o concurso, outras plataformas aí, tem essas bases. É barato, tá? E aí, antigamente, eu imprimia questões passadas, gente, é uma coisa gigantesca. Agora, com software, eu quero questões de motivação da banca FGV. Blá, 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 vem tudo. Aí você vai fazendo. Gente, é muito mais fácil hoje. Outro problema também, os alunos, os concurseiros novos, concurseiro não, o pessoal que está fazendo concurso fica desesperado. Caramba, aquela multidão. Parece o jogo do Maracanã. Não sei se você já fez na Suan, lá em Bom Sucesso, aquela multidão. A maioria não sei nem como é que passou na inscrição. A maioria está lá, não sabe o que é concurso, não estudou, então não tenha medo disso, tá? De 99% daquilo não sabe. Mas você tem um cara ali que é um cara que está brigando. E esse cara, às vezes, é muito melhor que você, ótimo. Ele vai passar e não vai continuar. Eu sou de RH, também o Leonardo. Muitas vezes o primeiro colocado não fica. Então, nós que somos da empresa, muitas pessoas falam, não quero o primeiro colocado, porque esse cara é muito bom, ele vai ficar aqui 6 meses e vai embora. Então, primeiro colocado, muito inteligente, não quero não, obrigado. Não, e ele fez esse e outros, né? Esse e outros. E aí ele pode não optar por vai aquele. Vai subindo. É o que eu falei do time de futebol, exatamente, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho também importante pontuar, né? Até para motivação, né? O lado bom de ser servidor, né? Assim, acho que é importante. Eu acho que é importante a gente. Quais as vantagens e desvantagens da área pública? Primeira coisa na área pública é importante. Você não vai ficar milionário, o servidor tem um salário bom, em média, sim, acima do da média, mas você não vai ficar milionário, né? Não vai ter um iate, mas você vai ter uma vida muito confortável, no sentido da estabilidade, né? É muito bom saber que no primeiro dia útil seu salário vai estar em dia, que você tem uma paz para trabalhar, porque o Brauer e eu somos estatutários, né? A gente, depois de 3 anos de efetivo exercício, nós somos estáveis. A FINEP era CLT, CLT. porque é empresa pública. É. Petrobras, economia mista, CLT. Aí Isso. são 3 meses de probatório, 90 dias. É. Mas ninguém é demitido. Na vida real é muito difícil ser demitido. A gente chama de estabilidade indireta, né? Porque apesar de não estar no estatuto, por exemplo, eu sou no estatuto, meio que existe formas, né, que você se protege. Em resumo, é muito difícil você ser demitido por perseguição, por alguma coisa, né? Até a questão política também, você consegue ficar alheio disso com a estabilidade. Eles podem te jogar, às vezes, para um departamento. Isso. Vai para Macaé, vai para algum lugar, esse tipo de fase. Mas isso. demissão... Eu sei que tem empresas que saem do CLT que eles antes de demitirem, te jogam para 3 departamentos diferentes. Aí, se você der errado dos 3, o problema pode ser você. Então, é importante... Mas acho que eu acho mais relevante você consegue conciliar a sua vida profissional com outros projetos. Então, é comum você ver servidores que dão aula, né? A parte acadêmica, você vê servidores com projetos mesmo, às vezes música, você consegue conciliar, né? Você em geral, são 8 horas, agora a gente está com um programa de gestão que é uma forma de trabalhar diferente, né? Que você pode trabalhar por metas. Então, por exemplo, eu tenho a carga horária flexível. Eu trabalho por resultados. Meu chefe me passa metas e eu vou cumprindo as metas ou em home office ou no trabalho, independente da... Claro, é baseado na carga horária, mas eu tenho essa flexibilidade. É o Leonardo que implantou isso na Quinem e eu estou implantando na Unirio. Tá? O trabalho remoto. Pode ficar de casa, vai para o lugar mais barato. Tá? E esse salário de capital numa cidade mais em conta, lá em Friburgo, poxa... Isso, teve grande adesão isso no serviço público, enfim. Eu brinco assim, você tem uma paz para trabalhar, né? Até falando da estabilidade, tem gente que critica a estabilidade e, de certo ponto, eu entendo, porque, infelizmente, você tem... Isso acontece, sim, não vamos passar pano. Infelizmente, o concurseiro chega cheio de esperança, né, cheio de alegria, e acha que é um troféu. Não é um troféu. Você tem que ser um servidor, você tem que entregar para a sociedade. A gente é um país que paga muito imposto, a gente tem pessoas em situações de dinheiro e pobreza. Imagina que todo mundo está pagando o seu salário. Então, você tem que sim prestar um bom serviço de qualidade para a população. Mas, infelizmente, tem muita gente que acha que é um troféu e vai ficar... Diminui a marcha. Põe o boi na sombra, já passei. Isso. Não é servidor, é servir. Olha que palavra bonita. Servidor público, tá? Para servir a sociedade. E isso por causa da estabilidade. A estabilidade, porque na prática, assim, eu até brinco, o chefe no serviço público, até brinco que é um refém que eu falo, porque o chefe do serviço público, ele chega para a equipe, faça isso e isso. O servidor pode chegar, não,
Não fui treinado para isso. Meu cargo não é para isso. Isso, ele começa a inventar desculpas. Esse prazo é muito curto. Por mais que você pegue o estatuto, tenha lá na lei, mas a gente sabe que na prática é muito complicado você abrir um processo administrativo. Então você tem vários... É difícil desligar, demitir, exonerar. É muito difícil. Você tem vários problemas. Mas, por outro lado, a estabilidade também tem suas razões positivas. Não vou entrar na questão política, mas a questão de você ver... o servidor ele tem que fazer a coisa certa, o que está na lei. Então, independente do chefe estar lá, você tem que fazer o que é certo. Então, se o seu chefe pede uma coisa que não está no regulamento, você não faz, porque não está no regulamento. Então, a gente compõe alguns casos que mostram isso. O servidor fez o que estava na lei. Tem amparo, de fato. Tem amparo, isso. Porque imagina não tivesse estabilidade. Todo político ia chegar, ia tirar todo mundo e colocar todo mundo do zero. Então, a estabilidade, em resumo, fechando, ela tem o grande objetivo continuar a política pública. Porque nós somos... O servidor que faz concurso, ele é um tecnicista, né? Ele não é político. Ele resolve o problema. Então, ele tem que estar alheio dessa política. E a estabilidade serve para isso. Para você continuar, para o médico continuar atendendo, o professor continuar dando aula, independente da política em cima. Estabilidade é importante, mas também tem essa outra questão. Porque antigamente o presidente tal fez uns concursos e entrou uma leva. Aí o outro presidente fala, vou tirar todo mundo, tá? E vou desligar todo mundo. E aí, com a estabilidade, não. Você entrou, que nem carreira de Estado. Dependendo do presidente que está lá, você vai estar trabalhando. Eu estou na Unirio, que é federal, estou na UERJ, que é estadual, eu sou servidor público. Aprova esse aluno Leonardo aí. Pô, mas ele faltou mais de 75. Aprova porque eu sou reitor. Manda por escrito. Manda por escrito, leva para a procuradoria, leva para alguma coisa. Então, você pode ser 100% honesto na área pública. O reitor, presidente, fala, aprova esse cara. Manda por escrito, eu levo para a procuradoria. Então, você está resguardado, você faz o que a lei permite. Você, na área pública, você pode ter empresa privada. Você pode. Você não pode ser o sócio-gerente, tá? Mas você pode. Então, tem muitos colegas meus da área pública que eles têm uma empresa privada. Eles são sócios. Ele pode ser sócio da Petrobras, ele pode ter uma ação da Petrobras e ele pode participar de uma sociedade e não ser o sócio-gerente ter isso. Salvo o CVM, que ele não pode ter empresa da parte de investimentos. Outra coisa legal é o plano de carreira. Por exemplo, Leonardo, plano de carreira de ciência e tecnologia. O mestrado dá quanto a mais? Dá uns 3 mil. 50% a mais? 50% a mais. 50%, doutorado 75%. 70%, Então, lá eu fui gerente da FINEP, a gente pagava. Muitas pessoas fizeram mestrado do IBMEC, na Estácio, a gente pagava à vista. Tá? Então, tem liberação. Tá? Então, quando você estuda mais, em alguns, não são todas as organizações públicas, você tem adicional de titulação. Então, são coisas que você pode também trabalhar na área privada, tá? Eu trabalho na Edux e eu trabalho na UERJ. Pode isso? Pode. Eu não sou dedicação exclusiva. Então, tem muita coisa que as pessoas desconhecem. E, para mim, eu posso arriscar mais. Eu estou na área pública, meu salário lá vai cair na conta. Independente do presidente da guerra mundial, meu salário está lá. O que eu faço? Eu vou arriscar mais. Se der errado, eu tenho isso aqui. Então, eu vou para a área privada, eu arrisco, eu faço mais coisas. Então, tem muitas coisas boas. E área pública, para finalizar essa fala, as pessoas, área pública é vagabundo, não trabalha. Já passei por umas 15 organizações públicas. Todas elas eu encontrei pessoas sérias, honestas, pessoas exemplares. Tem outras que não, tá? A maioria depende do lugar, mas todas elas eu consegui encontrar pessoas sérias. Você estudou na UERJ, você viu, tem professores sérios, você tem servidores administrativos sérios. Então, todas as organizações que eu passei, eu encontrei pessoas sérias. Lógico que vai ter pessoas que não estão querendo trabalhar muito, mas aí você tem que ter... Mas elas vão existir em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Sendo público ou privado. Exatamente. Você tem que escolher o seu caminho. E quem trabalha na área pública, às vezes não sabe. Você tem a carreira lá dentro, você pode crescer. Eu comecei como analista na FINEP, depois virei superintendente. Às vezes o salário dobra, triplica. Tá? No BNDES, você começa lá com 10 mil, depois uma chefia 30 mil. E você ganha participação nos lucros. Eu fiquei assim assustado. Chegou um dinheiro na minha conta, né? Eu falei, caramba, pobre, quando vem dinheiro na conta, eu devolvo ou não devolvo? Aí eu cheguei no banco, não, eu tenho que devolver. Eu sou ético, direitinho, com dor. Gerente, caiu um dinheiro aí alto na minha conta, PLR. Falei, pô, Paulo Luiz Ricardo, esse cara, né? Eu não sei, então o que é isso, né? Não, participação dos lucros, resultados. Independente, se você trabalha muito mal, você ganha PLR, se você trabalha bem. Então, não tem muita meritocracia nesse ponto. É um problema. Mas, ao mesmo tempo, deu lucro. Petrobras deu lucro, BNDES, FINEP, todo mundo vai ganhar. Tá? Então, você também ganha participação, lucros, fundo de garantia, mesmo não sendo demitido.
tá? Então, são algumas benesses da área pública, tá? Que precisamos conhecer. Muito bom, muito bom. Tem alguma pergunta falando alguma coisa de indicação de cursos, né? Alguma coisa nesse sentido, né, Brauer, que a gente tinha conversado antes? Sim. Temos cursos desde preparação para concursos, temos coaching para concursos, tem plataformas como a QConcurso, tem o jornal Folha Dirigida, tem vários. Hoje em dia está muito fácil, né? É muito fácil, né? Tá extremamente mais fácil. Mas você precisa de ter uma rotina, você precisa ter... E essa parte de recursos está mais fácil e mais barato hoje. Tá? Isso aqui é quase uma condição. Você tem, é com a internet, a informação está lá, o conhecimento está lá. Como você vai utilizar ela? Isso que eu queria perguntar para o Leonardo. Dicas suas, dicas práticas de concurso, dicas de rotina, o que você tem agora para finalizar? Vamos lá. Então, como eu falei, primeiro ponto, comece uma turma básica. Assim, procure turmas básicas. Né? Acabou de sair um edital por Petrobras. Não, fuja dessa turma. Se você gostou desse videocast, caramba, gostei de concurso público, é isso que eu quero para mim? Procure turmas básicas. Identifique o seu nicho. Olha, quero banco, quero tribunal e faça uma turma básica. Esse professor, ele vai te mostrar como estudar. Ele vai te mostrar, por exemplo, direito administrativo, os atos administrativos, a Constituição, o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá no sangue. Isso é um professor que me passou. E essa forma de pensar eu posso aplicar no futuro para tudo. Então, é muito importante você contextualizar isso. Começa com uma básica. Mas onde eu vou achar esses concursos públicos? Você tem alguns sites. Eu vou indicar um que é o PCI Concurso, que é um site gratuito. Esse site você garimpa muita coisa, né, de concurso público. Ele também tem provas antigas, você pode baixar. Além do QConcurso, que o concurso é fantástico. Assim, essa ideia do filtro. Eu quero questão de português dos últimos 10 anos da banca tal. É fundamental. Assim, você fazer questão vai te amadurecer. Mas uma coisa importante é, professor, errei, estou errando muita questão. Que bom que você está errando, você está aprendendo. Então, várias vezes, véspera de prova, errei questão. Não se desespere, fique feliz. Que bom que eu errei aqui, que eu não errei na prova. Então, você tem que estar com a cabeça muito boa, muito pensamento positivo, né? Então, esse é o grande diferencial, né? Então, como dica, né, para você pensar concurso, é isso, você sonhe, né? Como eu falei, prefira sonhar do que achar que tem coisa errada no teu dia a dia, mas os dois, né? Mas sonhe mais. Você respire concurso aos poucos e quando você vai ver, você vai começar a tomar gosto. Você fica chato, você só quer falar de concurso com os amigos, você acaba puxando amigos para estudar, você fica meio até fanático, né? Assim, e outra coisa também, cuidado com a pressão, até da família, né? Eu sei que todo mundo quer o seu bem, mas sempre tem aquele familiar que fala, pô, você está estudando há 2 anos, e aí, né? Não trabalha. Não trabalha, está estudando há 2 anos, e aí? Cara, saiba assim, olhe para você e fala, estou me esforçando? Como eu falei, a coisa... Claro, ser aprovado é muito bom, né? É o que faz... Eu estou num cargo bom, estou ganhando bem, mas, cara, o esforço, você sentir, caramba, estou aqui. E eu queria falar especialmente que a gente está no momento, assim, eu falo de concurso há bastante tempo. Nos últimos anos, eu acabava, no final da palestra, eu falava assim, mas você pode aplicar isso em empreendedorismo, né? Porque eu não estava bom para concurso. Mas nos últimos 6 anos, assim, a gente teve poucos concursos, né? Só que a gente está no momento de virada e hoje eu termino aqui falando assim, estude sim para concurso. Porque a gente está com vários editais aprovados. No meu ministério, tem uns 15 dias, acabou de ser aprovado em torno de 600 vagas para todo o Brasil e o concurso está lá. Vai ser publicado edital em 6 meses. Então, se você entrar no Ministério da Gestão e Inovação, no Ministério, né, você vai ver vários concursos aprovados. Então, é uma hora ótima para começar a estudar, onde eu quero chegar. É uma hora excelente. Assim, e como dica, procure também concurso, se você está se capacitando, se você está naquela época de acabar a formação, né? Procure também o cargo em faculdade, né, do assistente em administração, é um bom cargo para começar, porque tem muita vaga e é um cargo que você consegue conciliar. Enfim, tem vários cargos que você... Caramba, estou com medo. Cara, calma, né? Você vai achar um cargo que você vai conseguir. E saiba se
um dia de cada vez, assim. Não fique ansioso, metas curtas que você vai se motivando e vai chegar ao seu objetivo final. Excelente, muito bom. Professor Marcos Brauer, queria te agradecer aí por ter trazido o nosso convidado aí, Leonardo Bezerra, por também estar aqui com a gente como anfitrião aí desse nosso episódio Concurso Público, um universo de possibilidades, né? E é um universo mesmo. Ouvindo vocês aqui, eu pensando assim, meu Deus do céu, quantos concursos somados juntos vocês foram aprovados e também reprovados, né? Reprovado é muito mais. Professor Leonardo, muito obrigada pela tua participação também. Acho que enriqueceu muito aqui o nosso bate-papo, né? Essa troca foi excelente. E agora eu vou falar com os nossos alunos, né? E você, que assistiu o nosso episódio aqui do nosso EduCast, que sonha, né, em ler o seu nome na lista de aprovados, gostou do nosso bate-papo? Tomara que você tenha curtido bastante e a gente está aqui torcendo para que vocês sejam aprovados no concurso. Então, até a próxima e sigamos juntos, né? Bons estudos!